Olá, Radiante! Ótima semana para você! Hoje estamos sobre a influência de uma lua minguante que ingressou em Escorpião na última sexta-feira, às 20 horas e 17 minutos. Estamos justamente tendo a oportunidade de depurar, expurgar no mais profundo do nosso emocional todos os sentimentos que ainda estão nos aprisionando e distanciando de realizar o propósito do nosso espírito. Trata-se de um momento propício para entrar em contato com o inconsciente e receber dele insights importantes sobre o que ainda estamos resistindo e manter em nossas vidas por medo ou ainda por emaranhados ancestrais de uma consciência arcaica que ainda estamos aprisionadas. É muito importante durante esse ciclo lunar que perdura até a próxima sexta-feira, às 19 horas e 57 minutos, cultivarmos o silêncio mental. Sabe aquele detox que a gente precisa fazer? Em silenciar a mente e trabalhar o estado de presença? Pois é, através de práticas como o devocional, a meditação, a carta do dia para exercitarmos a presença e atentas no agora, possamos nos isolar do barulho externo e ouvir a voz da nossa alma e a sabedoria do nosso espírito. Então, é um momento, é uma fase importante de desapego e limpar muito bem as feridas emocionais abertas nos últimos meses e também de anos atrás. Se colocar em uma posição de humildade para receber o novo, o bom, o bem e o belo, que no dia 9/2, sexta-feira, a partir das 19 horas e 58 minutos, a lua nova entra em Aquário. A gente já está vivendo uma fase muito importante, que é o Plutão em Aquário, e agora essa energia vem se casar com a lua nova também em Aquário, e isso vai trazer muita expansão, momento de trabalhar o coletivo, mas a gente vai falando sobre isso no decorrer da próxima semana. Para apoiar você nesse processo de olhar para o mais íntimo da alma e o inconsciente, eu venho trazer, através do tarô dos orixás, um direcionamento muito especial para buscarmos o auxílio com a linha dos senhores caboclos. Perceba, é uma semana de limpeza, é uma semana de detox, é uma semana de olhar e faxinar, que a gente também está seguindo, né, essa energia pela lua minguante. E os senhores caboclos, eles são exímios curadores. Então essa lua é uma ótima fase de limpeza energética, física e astral para a gente aplicar ensinamentos de magia divina, se você tem, para quem já é benzedora, trabalhar com benzimento, fazer os banhos energéticos para estarmos cada vez mais de encontro às nossas próprias necessidades, inclusive as de libertação, e depois do faxinão, prontas para essa expansão. Eu liberei exclusivamente na comunidade Lamparine um estudo completo sobre a linha dos senhores caboclos do Oriente, porque perceba como é importante, né, ter esse conhecimento sobre a espiritualidade. Trabalhar com os caboclos já é maravilhoso, mas como a gente está num momento de inconsciente, de silêncio, de introspecção, qual que é a linha dos senhores caboclos mais adequada para trabalhar essas forças? A linha dos caboclos do Oriente, certo? Então, lá na comunidade Lamparina, eu liberei 2 estudos, um sobre a linha dos caboclos e outro sobre a linha do Oriente.
Então lá você vai ter acesso a todas essas informações e como ativar esse trabalho na sua casa. Então eles vão te auxiliar nesse processo de recolhimento, limpeza e religar com o teu sagrado. Dentro da comunidade Lamparines, eu disponibilizei um espaço mágico, olha que incrível, de limpeza e banhos energéticos dentro dessa poderosa linha de trabalho. O link para o acesso da comunidade Lamparines e todas as informações detalhadas você já sabe. Radiante está aqui na descrição do vídeo. Já no Tarô da Alma, brilhantemente, com essa energia de desprendimento, nos incentiva ao desapego. E é justamente essa carta que vem trazer esse alerta e esse direcionamento. A gente aprender a levar em consideração as próprias necessidades e, como eu sempre oriento aqui, sair desse padrão inconsciente de revanche, de vingança, que todo feminino ferido, infelizmente, carrega em si. E aí eu tô falando aqui de dois extremos, tá? Por um lado, eu tenho o extremo da heroína e o outro extremo, que é a donzela. Eu vou explicar aqui rapidamente para você. A heroína, ela é identificada com um arquétipo solitário, raivoso, sobrecarregado e reativo, e a donzela já é mais passiva, vitimizada, irresponsável, porque ela sempre tem um entendimento do que o outro, ela não chegou a um determinado lugar por conta do outro, porque alguém não fez, porque alguém não ajudou, porque alguém não apoiou. Então isso faz com que ela entenda que a responsabilidade não é dela, e sim de outra pessoa. Por isso que eu coloquei aqui irresponsável, tá? E, consequentemente, com essa consciência, com esse comportamento, a dependência. Só que ambos são extremos. A heroína, que é super ativa, mas exausta, e a donzela, super passiva, dependente e vitimizada, são dois arquétipos extremos do feminino ferido, tá? Então perceba aí em qual lado do extremo você tá, e um dos caminhos é procurar esse contato através do autoconhecimento que eu disponibilizo aqui por meio da espiritualidade, por meio de identificar essas dores emocionais. Você vai conseguir identificar, viver o processo, né? Porque a gente tem que sustentar essa decisão até o final, para que você consiga fazer essa travessia de inconsciente para consciente. E o apego, quando a gente tá com esse feminino ferido, né? Seja porque alguma coisa não aconteceu como você tinha imaginado, ou porque alguém, né? Aí a donzela não fez aquilo que você esperava. Isso são sentimentos relacionados ao apego, ao controle. E falando sobre vibração e falando sobre uma consciência espiritual, o apego são sentimentos muito parecidos na faixa vibracional com o egoísmo ou o vampirismo. Olha que grave isso. Quando a gente se coloca nas mãos do outro, nós tornamos-nos extremamente vulneráveis. Quando a gente não que a gente não possa contar com o outro, mas quando a gente coloca toda a responsabilidade da nossa felicidade na mão de outra pessoa, a gente se torna extremamente vulnerável. E ao fazer isso, a gente sente, quando aquilo não atende às nossas expectativas, raiva, né? Porque a gente entende que a pessoa não cuidou bem de nós. Então, nós nos afastamos do que realmente somos, e aí bate o quê? Aquele sentimento de vazio e de solidão. Então, nós tentamos prender as pessoas, assumindo as suas exigências como fundamentais, ou seja, eu me coloco em segundo lugar e o outro em primeiro, porque aí eu forço uma barra para que o outro faça o mesmo por mim, não é assim? Que geralmente acontece quando a gente está nesse processo inconsciente, e aí eu assumo essas exigências como fundamentais.
a do outro. E essas exigências pesam em nossos ombros como obrigações. E essa carta adiante também nos diz que estamos apegados às coisas materiais, na ilusão de que estas são responsáveis por nossa felicidade e não apenas meros contribuintes que facilitam aqui a nossa passagem na Terra. Exemplo, olha se isso não é o que você precisava ouvir essa semana. Só serei feliz quando criar os filhos, comprar a casa própria, tiver dinheiro, recuperar o que perdi, etc, etc, etc. E aí o que acontece? Quando a gente tá nesse padrão aqui que eu citei, é justamente aquele sentimento de estar no futuro, porque só serei feliz quando criar os filhos, comprar a casa própria. Ou no passado, recuperar o que eu perdi, né? É ressignificar no sentido não de entender que aquilo foi um aprendizado, mas se culpando porque as coisas não foram como você tinha que ter determinada postura, entende? Então, o conselho dessa carta no tarô da alma, desapegue-se e seja responsável por si. Como é que a gente se torna responsável por nós? Quando a gente assume que tudo foi como deveria ter sido e que a partir de agora eu não vou estar nem no passado me culpabilizando e nem no futuro, do tipo só serei feliz quando eu simplesmente assumo uma postura de estar no presente, consciente, bem presente de tudo que está acontecendo e atento às escolhas que eu estou fazendo. Essa é a única forma da gente realmente ser feliz. E por que ser feliz no presente? Porque é o único lugar onde a gente pode realmente sentir prazer naquilo que a gente faz, né? Então, quando a gente tá tomando um sorvete gostoso, a gente tá naquele momento assim de presença, sabe? Quando a gente tá na presença de alguém especial, a gente curte aquele momento. A gente não põe a nossa mente no passado ou no futuro, né? A gente tem presença. E aí não tem tédio, porque o tédio tá onde? Onde surge o tédio? O tédio porque eu não tô no momento presente, né? Eu tô ali imaginando, fazendo planos, mas sem construir no presente algo que realmente oportunize aquilo que eu desejo alcançar. Deu para entender? Já sabe que dúvidas, só colocar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Já aqui o conselho para a gente finalizar sobre o tarô da alma é: desapegue-se e seja responsável por si. Procure encontrar essa felicidade independentemente de qualquer coisa. Já nosso querido, amado baralho cigano complementa esse processo de introspecção e busca pela cura emocional por meio da carta 9. Lembrando que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque pela escola brasileira de baralho cigano, que é a escola que eu ensino e que eu trabalho, a carta 9 é a carta de Mãe Nanã, né? Da Orixá Nanã. E essa carta fala dessa sabedoria que a gente precisa adquirir para ser feliz, para ter autoestima, que é uma das frentes também que essa carta traz o significado. Então, trata-se de uma importante reflexão pela busca pelo natural, pelo holístico, pelo integrativo, para alinhar as energias e buscar meios mais naturais para os males causados pelas dores da alma, do apego, como a ansiedade, o medo, o pensamento acelerado e a amargura. Então, radiante, o convite dessa carta é para que você saia do padrão negativo de olhar para a falta, que é o que falou no tarô da alma, para o que ainda falta e contemple o que já foi conquistado e estabelecido. Eu tenho certeza que existem muito mais motivos para ser feliz ao invés de se frustrar. Reconheça a beleza que existe na sua unicidade e pare de se comparar. Esse conselho é muito importante. Finalizando essa análise da semana, o tarô da deusa vem salientar com a deusa Rhiannon,
que fala sobre a dúvida e como a dúvida bloqueia o próprio progresso e viver o processo de autoconhecimento e, consequentemente, transformação. Quando a gente escolhe um processo de autoconhecimento, a gente precisa lidar com essa insegurança e essa dúvida, né? Quem tem muita necessidade de controle enfrenta uma necessidade muito grande, né? De confiar. A dificuldade de confiar, e isso tem a ver com a nossa fé, ela passa por esse lugar do feminino ferido. Porque se eu tenho uma postura de heroína, né? Onde tudo depende de mim, porque eu desenvolvi esse arquétipo e essa identificação com esse arquétipo justamente porque quando eu precisei eu não pude contar, né? Então a heroína, ela nasce dessa dor de solidão, de não poder contar com as pessoas, né? Então, e a donzela em contrapartida nasce de um lugar de sempre depender dos outros porque não consegue confiar em si mesma. E a deusa vem falar justamente sobre isso, né? Se nesse momento, radiante, ainda você não encontrou uma ancoragem para confiar em você mesmo, ou você está sobrecarregada por só confiar em você, né? Terceiriza isso para quem realmente consegue te ajudar, que é a sabedoria do teu espírito. Então, terceiriza isso para um processo de autoconhecimento e de consciência espiritual. Por quê? Porque essa não falha. Ponto, né? Então, e isso é um processo de retomar essa confiança, primeiro na vida e futuramente na espiritualidade. Então, quanto mais eu desenvolvo esse relacionamento espiritual, mais eu alimento a minha fé, porque no dia a dia eu estou trabalhando essa conexão, eu estou desenvolvendo esse relacionamento com a espiritualidade, ou seja, eu estou fazendo uma prece, eu estou fazendo um devocional, eu estou fazendo um estudo. Então, muita gente, às vezes, né, tem essa coisa da espiritualidade, mas esquece que a gente está no mundo material, a gente está encarnado. Então, a gente precisa de rituais para se conectar com a espiritualidade. Não é assim só uma coisa mental, né? Eu sou muito mental. E para mim foi um processo de aprendizado, né? Até quando as entidades falavam assim para mim, porque me incomodava muito, por exemplo, quando eu frequentava, né, a Umbanda, de ter que ficar levando elementos, né, cigarro, vela, cocar, enfim, as coisas que os guias trabalham, né? E um dia eu cheguei a questionar isso com os guias que me acompanhavam, assim, mas por que tem tanta coisa, né? Por que eu tenho que ficar levando tudo isso? Daqui a pouco eu tô vindo de mala pro centro. E eles falaram justamente isso, porque você tá encarnada, porque você tem um corpo, né? Então, no mundo material, nós precisamos de coisas materiais, certo? Então, não é só pensar, você precisa estar em contato, né? Ter um veículo para fazer essa conexão com a tua espiritualidade. E quando a gente faz esse contato, a gente alimenta uma confiança, a gente alimenta a nossa fé. Então, isso é muito importante. Você tomar seu banho, o seu banho de ervas, você fazer seu devocional, você escrever esse devocional. Eu sempre falo sobre isso nas aulas. Ter um caderno, ter ali um lugar onde você esteja em contato, um pequeno altar que seja, mas ter esse lugar, esse ambiente para ritualizar, tá? E lá na comunidade Lamparina eu explico isso detalhadamente, certo? Então, o melhor modo de trabalhar com a dúvida radiante é transformá-la em questionamento. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Duvidar de si mesmo não leva a nada, né? O questionamento traz respostas. Você está presa na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero, a confiança em pouca autoestima, a vitalidade em preguiça e procrastinação. A dúvida se acrescenta aos seus medos e a impede de ser bem-sucedida.
As dúvidas dos outros levam o barco dos seus sonhos para o naufrágio? Então aqui são todas as perguntas que você pode fazer. Por que tanta dúvida? Né? Quando a gente transforma isso em pergunta, a gente começa a entender quais são os caminhos que te levam a essa falta de confiança, tá? Então, Radiante, perceba que esta é a segunda semana com o direcionamento das cartas que nós falamos da procrastinação, percebe? Como a dúvida e ficar fugindo do momento presente nos aprisiona em um lugar de passividade e invalidação, ficamos vitimizadas e olha só, isso é o mais perigoso. Baixamos a nossa vibração, nos colocando justamente em um lugar de incapacidade e inércia. O direcionamento das cartas nessa primeira semana de fevereiro é para que você saia da dúvida e efetivamente comece a se questionar sobre a razão de estar cada vez mais distante de si, vivendo em função de silenciar a sua alma e estar condicionada ao piloto automático da inconsciência, fazendo com que você apenas esteja seguindo os outros, replicando comportamentos que nada tem a ver com a sua essência e assim aumentando cada vez mais esse vazio existencial e, por consequência, a distância entre o que você deseja e a como percorrer esse caminho através da sabedoria que somente o seu espírito tem as respostas. E se você está pronta para estar essa semana em um mergulho profundo e encontrar essas perguntas, eu te convido ao atendimento super especial, personalizado e ao vivo de Taroterapia, mais previsões 2024, com desconto muito especial e somente até 19/3, às 23h30. Você já sabe que todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Bom, Radiante, eu fico por aqui, deixo você com todas essas reflexões das cartas, dos astros, da taroterapia e com o propósito de expandir a sua consciência, incentivar a sua análise crítica e te conduzir a uma trajetória espiritualista que te proporcione, você sabe qual que é o meu lema aqui, né, Radiante? Autonomia. E você sabe que é muito importante para o meu servir e para ajudar na cura do feminino ferido, fazendo com que esse vídeo cheio de esclarecimento possa chegar a cada vez mais mulheres, que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com mais mulheres, com suas amigas, para que esse vídeo seja percebido como relevante aqui pelo YouTube e ele seja entregue para cada vez mais mulheres. Então, conto com seu apoio e te aguardo no próximo vídeo, Radiante. Até lá!